Aqui. Pronto. O que acontece é que esse conceito de narcisismo, ele vem mudando ao longo do tempo, certo? Inicialmente se falava assim do narcisismo como um apaixonamento por si mesmo, mas depois, em 1887, o psicólogo Alfred Binet já começou a falar sobre o fetichismo de se tornar o próprio objeto sexual, falando sobre masturbação. E, em 1898, o Ellis falou sobre o comportamento perverso ligado ao mito de Narciso, que seria o quê? Seria o apaixonamento por pessoas do mesmo sexo, né? Já falando da homossexualidade. Em 1910, Freud falou também sobre homossexualidade e narcisismo, e depois o narcisismo entrou como um fenômeno libidinal na teoria do desenvolvimento sexual do ser humano. Inicialmente, o narcisismo seria uma forma de se desconectar do corpo da mãe, e depois, um narcisismo mais secundário seria, sim, esse prejudicial que faz com que você tenha um interesse próprio, né? Um egoísmo, não considerando as pessoas que estão ao seu redor. E como é que a gente entende? Qual é a nova concepção do narcisismo? Né? Essa concepção eu aprendi com a Robin Walser, que é a autora da abordagem que eu sigo, que é a aceitação e compromisso da terapia cognitivo-comportamental, a terceira geração, e elas integram os esquemas cognitivos, a comunicação não violenta e a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, certo? E introduzem um conceito que agora é o conceito que é aceito no meio da psicologia, que é o narcisismo versus empatia. Ou seja, quanto mais narcisista, menos empática a pessoa é. Mas a gente tem que entender que existem dois tipos de empatia. Uma empatia que é cognitiva. O que é que significa isso? Essa empatia fria. Eu consigo olhar para a pessoa e consigo descrever, entender essa pessoa, como é que ela funciona, o que é que faz ela chorar, o que é que faz ela sorrir, quais são os gatilhos. Eu consigo entender essa pessoa. Eu tenho empatia de conseguir entender. Essa empatia é uma empatia fria. E a empatia emocional é quando você tem aquele impacto com o sofrimento do outro. Empatia quente, que a gente chama. Então, como é que a gente entende o narcisismo hoje? Quanto mais narcisista, menos empática a pessoa é. E esse grau de narcisismo seria inversamente proporcional à quantidade de empatia e proporcional à consciência do abuso. Ou seja, quanto mais narcisista, mais consciente você está de que você abusa outra pessoa. E a gente pensa o narcisismo como um contínuo, certo? Que aqui no começo seriam apenas uns sentimentos que são passageiros de merecimento e superioridade. Aí, quando a gente vem aqui nesse grau, teriam mais traços narcisistas, alguns comportamentos narcisistas, mas não necessariamente um transtorno de personalidade em si. E aqui a gente pensaria num transtorno de personalidade narcisista, e no finalzinho, o mais alto grau de narcisismo seria o transtorno de personalidade antissocial, onde estão os psicopatas e os sociopatas, certo? E qual a diferença? Quando é que é um comportamento narcisista ou é um transtorno de personalidade narcisista? A gente tem que observar a frequência, se o comportamento se repete com outras pessoas, se repete em outras esferas da sua vida. Ele é assim no trabalho, ele é explorador no trabalho, ele é explorador nas amizades, ele é explorador no relacionamento. Então, qual é a intensidade, né? O quanto é prejudicial esse comportamento para as outras pessoas, não para si, porque o narcisista, o narcisismo se expressa na exploração do outro, não é? E a duração. Há quanto tempo a pessoa se comporta assim? Né? Por exemplo, os adolescentes apresentam vários traços narcisistas, apresentam um comportamento narcisista, desafiador, egoísta, mas eles mudam, eles amadurecem. Né? Já um narcisista mesmo passa quanto tempo? Assim, a vida inteira. Ele começa, é o jeitão dele, é o jeito da personalidade dele. Então, ele vai ser explorador até o final da vida dele, certo? E qual é a problemática do diagnóstico? Né? A gente usa o DSM,
que é o Manual, não é, de Doenças Mentais, que é da APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana, né? Só que o que acontece é que os tipos de narcisistas são muito diversos, então a gente não consegue ter um critério, e os narcisistas não vão obedecer todos aqueles critérios. Então, a gente vai tentar verificar através do relato da vítima e das pessoas que conhecem o narcisista, da família do narcisista, se essa pessoa é um narcisista, não através dele, porque a gente não pode contar com o relato do narcisista, a gente não pode contar com essa experiência subjetiva do narcisista, porque eles mentem, eles vão para a terapia com segundas intenções. O que eles querem na terapia é apenas manipular a terapeuta para conseguir um documento, um parecer, ou então tentar triangular, tentar fazer com que a vítima ache que ele está se tratando, que ele vai melhorar. Mas o que acontece na terapia são horrores, né? Eu já atendi em alguns momentos alguns narcisistas, e o que eles fazem? Eles não pagam, né? Eles não colaboram, mentem muito, dão em cima tentam corromper a psicóloga, dão em cima da psicóloga, fazem esse tipo de coisa. E não dá para contar com essa descrição do que está acontecendo. Então, eu fiz aqui